ainda está por vir. Nós temos muito mais para alcançar ainda. Isso é só o começo. Muito bem? Vamos ler o texto aí. Eu serei breve, digo mesmo para você, porque eu vou continuar nas próximas mensagens. Vamos lá. Jó capítulo 1, versículo 1 diz assim: Havia um homem da terra de Ur, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto. Temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Repita. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, e tinha também grande número de servos. Este homem era maior do que todos do Oriente. Iam seus filhos à casa uns dos outros, e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminados os dias de seus banquetes, repita comigo, terminados os dias de seus banquetes, Jó os chamava e os santificava, levantando-se de madrugada, oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pensando, talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no seu coração. Assim fazia Jó, repita, assim fazia Jó continuamente. Meu Pai, no nome de Jesus, oramos pedindo a Tua mão viva e poderosa sobre os Teus filhos. Nos abençoe, Pai, nos abençoe, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Eu não poderia deixar de falar isso, eu peço licença sua. Irmãos, na terça-feira, nós vamos estar numa live com o pastor que no ministério dele eu me converti. Eu me converti no ministério do pastor Marcos Costa, lá na igreja que eu me converti, Igreja Batista do Bosque, lá no Acre. E nós nos reencontramos e num grupo daquela época, aquela geração, e eu e minha família estaremos numa live com ele. Eu vou divulgar nos grupos da igreja, eu gostaria que você estivesse lá. Você vai ouvir histórias do meu tempo e coisas que ele participou. Você vai ouvir muita coisa abençoada e eu quero poder ali honrar aquele homem de Deus que foi instrumento de Deus para o meu chamado. Foi no ministério dele que eu fui à frente dizendo que era chamado ao ministério. Foi no ministério dele que eu liderei os primeiros cargos, tive os primeiros cargos, as primeiras funções e fiz as primeiras tarefas, dentre elas dirigi uma congregação. Foi com este homem na liderança. Foram 5 anos de ministério que geraram pelo menos aí uns 15 a 20 pastores, entre pastores e pastoras, só na geração dele. Então, terça-feira, vai estar o link lá nos grupos e eu gostaria de contar com você. Nós acabamos de ler um texto bíblico que fala de um dos homens mais famosos da Bíblia, que é Jó. Jó era a única pessoa, é a única pessoa na Bíblia que ele não teve nenhum problema, vamos dizer assim, o mais famoso, porque também não teve nenhum problema com os filhos. Os filhos de Jó eram íntegros, eram pessoas retas, corretas e que tinham bom relacionamento uns com os outros. Normalmente, quando se lê um texto como esse, que diz que eles faziam banquetes, um após o outro, um por vez, e ambos, conforme a ordem deles, convidavam as suas irmãs para banquetear com eles. E quando terminavam os banquetes, Jó sacrificava ao Senhor. O texto diz, Jó os chamava e os santificava. Como é que ele santificava? Ele levantava-se de madrugada e ele apresentava sacrifício para perdão dos pecados dos seus filhos. Certamente você pode compreender o que Jó fazia baseado em textos de Provérbios, por exemplo.
O texto diz que é importante tomar cuidado com a bebida forte. É importante tomar cuidado para não beber do vinho, porque até os reis acabam se atrapalhando nas suas decisões após se dar a bebida. O texto bíblico declara então que Jó, ele certamente estava precavido do entendimento de que os seus filhos, em meio aos festejos que eles promoviam, ainda que tinham um bom relacionamento, quando eu digo bom relacionamento, você sabe, tem lá uma família que tem 5 irmãos, e sempre você ouve uma história, um que não vive bem com a maioria, ou que nem sequer tem algum relacionamento. Então, ver uma família com essa harmonia é uma experiência extraordinária. E o texto começa dizendo que esse homem chamado Jó era um homem íntegro e reto. Preste bem atenção. O texto está falando, em outras palavras, que o efeito dessa integridade pairou sobre seus filhos. Quando ele sacrificava ao Senhor, santificando os seus filhos, versículo 5, terminados os dias de seus banquetes, Jó os chamava e os santificava. Levantando-se de madrugada, oferecia holocausto, segundo o número de todos eles. Esse é um sacrifício para perdão de pecados. Então, quando ele dizia assim, pode ser que eles tenham cometido algum pecado. Na tradução contemporânea que eu estou lendo, diz assim, talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no seu coração. Veja bem, ele não estava sacrificando porque ele tinha visto o mau testemunho. Não. Ele não estava sacrificando porque ele ouviu blasfemarem. Não, não. Ele estava sacrificando porque ele sabia que existem pecados que não têm voz audível, mas que acontece no coração. E então ele sacrifica ao Senhor sob essa ótica. Veja bem, Jó era um homem íntegro e reto. Então ele nessas palavras estava dizendo, eles dão bom testemunho, eles têm harmonia de relacionamento entre eles, eles temem a Deus também, mas pode ser que tenha acontecido no coração, aonde ninguém vê. Então, ele sacrificava ao Senhor. E o texto termina dizendo, assim fazia Jó, como? No finalzinho do versículo 5, assim fazia Jó continuamente. Continuamente. Então, era uma prática comum de Jó, santificar os seus filhos. Que naquele tempo, o formato era esse sacrifício literal. Então, veja bem, nós estamos ministrando sobre a vida desta igreja, sobre a sua vida, meu querido, que está aí na sua casa, dizendo a você que o culto doméstico é algo essencial. Mas temos que o culto doméstico deve ser regado a uma estrutura de um homem chamado Josué, que durante algumas mensagens ministrei sobre esse assunto. Nós estamos ministrando dizendo que não é de uma hora para outra, e falamos isso por pelo menos 3 mensagens, dizendo que Josué declarou no final de sua história que ele escolhia a Deus e ele e a sua casa faziam isso. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué capítulo 24, o versículo 14 e 15. Porém, havia uma estrutura, uma caminhada. E aqui agora, mais uma vez, há uma estrutura de um homem que teme a Deus, um homem íntegro e reto, que temia a Deus e se desviava do mal. Pastor, mas é o que o texto diz, será que ele era mesmo? Meu irmão, se você ler depois, no versículo 8, o Senhor diz sobre Jó, parte B do verso 8, não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto,
que teme a Deus e se desvia do mal. Jó era realmente isso. O próprio Deus disse. E só Deus, irmãos, é que sabe genuinamente. Então, preste bem atenção. Se você não tem a visão de abençoar os seus filhos, você não entendeu a proposta de Deus. E se você tem a visão, mas você não é íntegro e reto, e se desvia do mal, você pode até viver a vida toda tentando santificar e não vai conseguir. Por quê? Porque o santificar alguém deve ser munido da santificação primeiro. Eu só posso dar e gerar o que eu tenho. Pastor, não concordo. Direito que lhe assiste, mas ficará de mãos abanando. Vamos ver esse princípio na Bíblia? Eu não vou abrir, vou só citar. O sacerdote, antes de entrar no Santíssimo Lugar e de receber as pessoas para sacrificar ao Senhor, santificando as pessoas, ele tinha que fazer o quê? Primeiro ele iria sacrificar ao Senhor pela vida dele. Porque para se apresentar diante de Deus, para levar pessoas à santificação, eu primeiro tenho que estar santificado. É o que eu vejo aqui nesse texto. Jó fazia a santificação, promovia a santificação de seus filhos por meio do sacrifício, mas isso já existia na vida dele. Qual outro texto? Você vai encontrar inúmeros episódios na Bíblia. Você vai encontrar pessoas, por exemplo, declarando que o nome do Senhor é o nome do Deus verdadeiro, é o Deus verdadeiro, é o Senhor. Mas isso só aconteceu com a vida de pessoas santificadas. No texto de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. No texto de Daniel, o próprio Daniel era uma pessoa que se santificava. E essa santificação gerou que Nabucodonosor declarou que o Deus verdadeiro era o Deus de Israel. E assim também os outros reis que sucederam Nabucodonosor. Veja bem, meu querido, isso é tão sério que quando no Novo Testamento, quando vai falar para as mulheres que têm marido não crente, o texto diz que elas serão instrumento para a santificação dos seus maridos. Estes homens que não são crentes serão santificados por meio das suas esposas e, é claro, que vivem uma vida santa. Você quer ver sua casa abençoada, meu irmão? Então, primeiro, você tem que ser íntegro e reto. Você tem que temer a Deus e se desviar do mal. Em resumo, você tem que ser santo. Pastor, agora o senhor quer que a gente seja tudo santo? Eu não, meu irmão. Eu não. Porque eu teria vergonha de dizer que eu quero alguma coisa. Quem quer é o Senhor. E quer a mim e a você. Ele quem chama você à santificação. Você quer ver a diferença na sua casa? Primeiro, seja íntegro e reto. Se desvie do mal. Tema a Deus em primeiro lugar, acima de tudo. E aí sim, parta para cima dos seus filhos, para santificá-los. Em outras palavras, Jó fazia o dever de casa, ele fazia o culto doméstico. O culto doméstico aqui era dizer, eu preciso zelar pela vida espiritual dos meus filhos. Eu quero dizer para você que é pai, e que você ainda não injetou na vida dos seus filhos material. Você tem que comprar Bíblia. Se ele é uma criança, compra uma Bíblia para a faixa etária. Vá comprando. Se é um adolescente, compra uma Bíblia para a faixa etária dele. Compra Bíblia, entrega a Bíblia com atrativo. Coloque diante da criança materiais para fazer pintura, que vá trazer uma mensagem. Por exemplo, existe material para bebês, por exemplo. Pastor, o bebê não entende nada, agora lá vem o senhor. Meu irmão, existe a Bíblia do bebê. Se existe a Bíblia do bebê, entenda uma coisa, ela usa uma dinâmica que fica gravada no interior de um bebê.
uma das principais coisas que vai ser utilizada para você gerar na vida de um bebê a obra do reino. Você sabia que são as cores? Uma criança que desde pequena recebe no seu inconsciente a mensagem de que o azul simboliza santificação. O azul simboliza santificação na Bíblia. Isso vai gerar no inconsciente desta criança um efeito. Muito bem, não é o nosso assunto, mas as cores têm um significado em tantos episódios bíblicos. Então se trabalha com cores, com crianças pequeninas, miúdas. Você pode até dizer, não, mas isso tudo é porque quer vender, pastor. Meu irmão, saia dessa urgentemente. Pare com isso e comece a olhar para os seus filhos e gerar neles. Porém, mais uma vez eu digo, porém, só comece, e comece hoje, depois que você declarar a santidade ao Senhor sobre a sua vida. Eu estou conclamando aqui. Levante a bandeira da santidade na sua vida. Pastor, meu menino não quer nada com nada. Minha filha, pastor, não quer nada com nada. A pergunta é, você quer algo com Deus? Se você disse que sim, isso se chama santificação. E santificação, meu irmão, é do jeito de Deus, não é do seu não. Se você acha que você é santo aos seus olhos, você não é não, meu querido. Santo somente conforme a palavra de Deus. E sem choradeira, sem historinha. Quem ordena é Deus. Quem diz é a sua palavra. Pare de ler uma parte da Bíblia, leia a Bíblia toda. Pare de pegar textos que alegram seu coração e leia também os que são pedreira, martelo. Porque a Bíblia diz que nós vivemos não só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, meu irmão, nesses 15 minutos que preguei, nas minhas contas aqui, eu estou dizendo a você que Deus está chamando você à santificação. E eu não abro mão, viu? Não abro mão. Eu fui chamado para pregar a palavra de Deus. Eu fui chamado para viver a palavra que eu prego. E eu estou dizendo a você, Deus está chamando você para a santificação. E você, após ser santo, genuinamente, você vai impor as mãos sobre seus filhos, sobre a sua esposa. Você, esposa, vai impor as mãos sobre seu marido, abençoando, sendo instrumento de Deus, e a glória do Pai vindo sobre sua casa. Assim, meu irmão. Pastor, mas os filhos de Jó morreram. Deus os recolheu, mas deu a Jó mais 10 filhos. Ele não ressuscitou aqueles 10, porque aqueles 10 existem até aquele momento e até hoje. Uma vida para Deus é algo precioso. Aqueles 10 foram recolhidos, estão na glória com o Pai certamente. E Deus deu mais 10, outros 10. Jó viveu mais 10 histórias de santificação. E agora com um plus a mais, com um upgrade de Deus, porque ele conhecia Deus agora, não só de ouvir, mas de andar com Ele. Fique de pé no seu lugar e entregue agora o seu coração diante dEle. Santificação total para a sua vida, para a sua casa. Comece no decorrer da semana, tire um momento de oração com a sua família. Pastor, mas é só domingo. Meu irmão, está repreendido aqui, eu nunca disse que é só domingo. É todo dia, meu irmão, que der. Não deu hoje, mas vai dar amanhã. Não deu. Eu recebi uma fotografia de uma família que não pôde no domingo, porque o chefe do lar estava trabalhando. Mas na segunda-feira, eu não lembro mais o dia, mas no outro dia, 2 dias depois, estava lá a foto. Eu muito me alegrei com tudo aquilo. Por quê? Porque Deus é o Deus das famílias, irmãos. Deus criou Adão e criou Eva e disse, vocês vão ser pais, vocês vão ter filhos. Feche os teus olhos e ore. Santifique aí sua vida. Em nome de Jesus, diga para Deus, Senhor, eu recebo na minha vida essa palavra. E eu, a partir de hoje, eu vou viver em santidade. A partir de hoje, eu vou viver em santidade, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus eu vou viver em santidade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero ser santo para abençoar os meus filhos. Se você é filho, só você é convertido. Entregue sua vida, você que vai santificar a sua casa. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por tudo que nós temos recebido da tua parte. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. E eu te peço agora, Senhor, vai limpando este coração, vai quebrando tudo que tem que ser quebrado. Ah, Senhor, as pessoas que estão em casa, vai, Senhor, eu te peço, quebrantando esse coração endurecido, retirando todas as mazelas, todas as doenças da alma, e gerando, Senhor, novidade de vida para a glória de Deus. Seja assim, meu Pai. E agora, Pai, os filhos sejam abençoados, em nome de Jesus, levante as tuas